Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada. Olha, e hoje na nossa segunda aula de termologia, vamos falar sobre escalas termométricas. Mas antes de seguirmos, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então não vamos perder tempo, vamos lá! Escalas termométricas é um conjunto de valores numéricos, em que cada um desse valor está associado a uma determinada temperatura. O mesmo estado térmico ele pode ser representado por diversas escalas diferentes. Essas escalas, para serem criadas, elas precisam inicialmente de dois pontos fixos. Esses pontos representam estados térmicos de referências bem definidos. Por uma questão de facilidade, em condições normais, utiliza-se o ponto de gelo, aquele ponto do gelo fundente, onde eu tenho água e gelo ao mesmo tempo. É o ponto de fusão. E o outro ponto é o ponto de vapor da água. É o ponto de ebulição. As escalas termométricas mais conhecidas mundialmente são as escalas Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Celsius foi oficializada em 1741. O curioso é que o seu criador, Anders Celsius, adotou o valor 0 para o ponto de vapor da água, o ponto de ebulição, e atribuiu o valor 100 para o ponto de fusão. Por que Celsius fez isso? Ele fez para evitar valores negativos na escala, já que onde o ponto de gelo corresponderia a 100 e o ponto de vapor corresponderia a 0. Mas após sua morte, em 1744, esses valores foram invertidos. E a escala passou a ter um formato como conhecemos até hoje. De um ponto fixo a outro, essa escala é dividida em 100 partes iguais. Daí vem o nome de escala centígrada, e cada um dos seus graus chamados de graus centígrados. Mas isso era antigamente, pois desde 1948, essa escala passou a se chamar escala Celsius e os seus graus Celsius. A outra escala, a escala Fahrenheit, foi criada na Islândia em 1708. Naquela época, Daniel Gabriel Fahrenheit resolveu criar sua própria escala, pois os termômetros que existiam na época não davam a precisão que ele queria. Então, ele pegou a mistura de cloreto de sódio, cloreto de amônia e misturou com gelo picado e água. E nessa mistura aí, ele colocou o seu protótipo, o seu termômetro. E quando colocou em contato com essa mistura, o termômetro entrou em equilíbrio térmico e ele marcou o seu primeiro valor ali. O primeiro ponto fixo ele marcou como 0. O outro ponto fixo, ele pegou a temperatura do corpo humano e anotou 100. Só depois de algum tempo que passou a utilizar os pontos fixos do gelo e da água, foi que ficou definido que o ponto de gelo para essa escala corresponderia a 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição corresponderia a 212 graus Fahrenheit. O que é importante entre essas duas escalas? O importante é você saber fazer uma conversão entre essas duas escalas. Para que serve isso? Serve para você transformar uma temperatura em graus Celsius em uma temperatura em Fahrenheit. Ou vice-versa, transformar Fahrenheit em graus Celsius. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como fazer essa conversão. Preste atenção, pois esse modelo de conversão que vamos fazer aqui não serve simplesmente para a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Serve para você fazer essa relação com qualquer outra escala que tenha um comportamento proporcional igual à escala Celsius e à escala Fahrenheit. Isso que eu vou fazer aqui agora serve para qualquer outro tipo de escala. Então, você aprendendo a fazer a conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, vai aprender com certeza a fazer a conversão entre essas escalas. Vamos lá? Então, como foi dito, eu tenho a escala Celsius, onde o ponto fixo dessa escala Celsius corresponde a 0 graus Celsius, e o ponto de vapor corresponde a 100 graus Celsius. No meio aí, eu tenho uma temperatura qualquer. Do outro lado também, eu vou colocar um tubo, um termômetro, com a mesma substância da outra. Então, quando o termômetro que está graduado na escala Celsius sofrer uma dilatação, o outro também vai sofrer a mesma dilatação, só vai estar graduado numa escala diferente, onde o ponto de gelo, que é o ponto de gelo fundente,
corresponde a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, que é o ponto da água em ebulição, corresponde a 212 graus Fahrenheit. No meio temos a temperatura em Fahrenheit qualquer. Observe que os termômetros têm o mesmo comportamento. No entanto, anotam valores diferentes. Vamos chegar numa relação agora, onde essa relação vai servir para transformar uma temperatura na outra. Vamos proceder da seguinte forma. Observe que eu falei que a substância que está no termômetro, como o mercúrio, por exemplo, que está sofrendo a dilatação, ela se dilata do mesmo jeito, tanto de um lado quanto do outro, tanto no termômetro em graus Celsius quanto no termômetro em Fahrenheit. Isso significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se são proporcionais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa temperatura qualquer, a temperatura do meio, menos essa temperatura inicial, que é o ponto fixo. Posso pegar esse intervalo, então a do meio menos esse ponto inicial, sobre o ponto fixo final menos o ponto fixo inicial, vai ser igual a mesma coisa do outro lado. Ou seja, vai ser a temperatura do meio, que é a temperatura qualquer, menos o ponto fixo inicial, sobre o ponto fixo final, menos o ponto fixo inicial. Então, preste atenção mais uma vez. Isso você vai repetir várias vezes no estudo de escalas termométricas. A proporção que eu fiz diz o seguinte, que o do meio menos o primeiro sobre o último menos o primeiro vai ser igual ao do meio menos o primeiro sobre o último menos o primeiro da outra escala. Repetindo, a primeira escala está do lado de cá. Eu vou pegar o do meio, o valor do meio, que eu não conheço, que eu desconheço, menos o primeiro, que é o ponto fixo. Eu conheço. Sempre vai ser o ponto de gelo. No nosso caso aqui, sempre vai ser o ponto de gelo. Sobre o ponto de fusão, que também é fixo, sempre vai ser o ponto de vapor, para o nosso caso aqui, menos quem? O ponto fixo inicial, que é o ponto de gelo. Isso vai ser igual à mesma coisa do outro lado. Essa temperatura que eu desconheço, menos o ponto fixo, que esse valor vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre relacionado ao ponto de gelo. No caso aqui é 32, a ponto de gelo, sobre o ponto fixo final, menos o ponto fixo inicial. Então ficou assim. Esse símbolo que eu coloquei aqui para representar a temperatura é uma letra grega chamada θ. Então ficou θc, que representa essa temperatura em graus Celsius, menos 0 sobre 100 menos 0. É igual a θf, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 212 menos 32. Pronto, a relação é essa. O que podemos fazer a partir desse momento é simplificar. Como vamos simplificar isso aí? Simples. Vamos lá. θc menos 0 é o próprio θc. 100 menos 0, 100. Vai ser igual a θf menos 32 sobre 212 menos 32 dá quanto? 180. Simplificando um pouco mais ainda, eu posso simplificar o 100 com 180. Vai ficar θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Eu simplifiquei o 100 e o 180. Eu simplifiquei por 20. 100 dá por 20, que dá 5. 180 dá por 20, que dá 9. Para que serve essa relação? Para transformar graus Celsius em Fahrenheit e vice-versa. Outra coisa interessante que podemos fazer nesta relação com essas duas escalas é a questão de variação de temperatura. Porque variação de temperatura é diferente de temperatura. Por exemplo, se eu tenho 20 graus Celsius, é uma temperatura. Se eu tenho 25 graus Celsius, é outra temperatura. Mas se um corpo sai de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius, qual foi a variação que ele sofreu? Foi de 5 graus Celsius. 25 menos 5. Deu 5 graus Celsius. Esse 5 graus Celsius não significa a temperatura. Significa a variação de temperatura que o corpo sofreu. Agora, se esse corpo sofreu 5 graus Celsius na escala Celsius, qual seria essa variação, essa mesma variação na escala Fahrenheit? Para você descobrir isso aí, é o mesmo processo que fizemos inicialmente. Ou seja, eu tenho de lado a escala Celsius, e aí eu vou ter a variação de temperatura. Do outro lado eu vou ter a escala Fahrenheit, e vou ter a mesma variação
de temperatura. Como essas escalas são proporcionais, vale a mesma ideia inicial. Ou seja, se eu pegar essa variação na escala Celsius e dividir por 100, que é o intervalo de um ponto fixo ao outro, vai ser igual a essa variação na escala Fahrenheit dividido por 180, que é o intervalo de um ponto fixo a outro. Ou seja, a variação entre essas duas escalas vai ficar assim. Delta significa variação, delta θc, ou seja, a variação na escala Celsius sobre 100 é igual à variação, que é delta θf, variação na escala Fahrenheit, sobre 180. Simplificando, a variação na escala Celsius sobre 5 é igual à variação na escala Fahrenheit sobre 9. Para que serve essa relação? Olha, cuidado para não confundir as relações. A primeira relação serve para você transformar uma temperatura na outra. Temperatura em Fahrenheit em graus Celsius em Fahrenheit. Essa segunda relação serve para você calcular a variação de temperatura. Se na escala Celsius variar 10 graus, quantos graus vai variar na escala Fahrenheit? Serve para isso, ok? Para compreendermos melhor isso aí, vamos ver alguns exemplos. Exemplo de número 1. Transforme 45 graus Celsius em graus Fahrenheit. Para fazer essa questão, basta tomarmos a relação que acabamos de achar, substituir o valor da temperatura em graus Celsius e resolver a equação desse jeito. A relação que acabamos de achar diz que θc, que é a temperatura em graus Celsius, sobre 5, é igual a θf, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Agora basta substituirmos o valor da temperatura em graus Celsius, que vai ficar assim. 45 dividido por 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. 45 por 5 dá 9. É igual a θf menos 32. Tudo isso aqui dividido por quem? Por 9. O 9 está dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, a equação vai ficar assim. θf menos 32 é igual a 9 vezes 9. θf é igual a 9 vezes 9, 81. Esse menos 32 está negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Então vai ficar mais 32. Logo, θf é igual a 81 mais 32, vai ficar igual a 113 graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, vamos ver mais um exemplo. Transforme 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos proceder da mesma forma. A relação é a mesma. Então, vai ficar θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Agora, vamos substituir a temperatura em Fahrenheit. Vai ficar θc sobre 5 é igual a 68 menos 32, dividido por 9. Logo, θc sobre 5 é igual a 68 menos 32, corresponde a 36, dividido por 9. Logo, θc vai ser igual a 36 dividido por 9, corresponde a 4. O 5 está dividindo, passa multiplicando. Então ficou θc corresponde a 4 vezes 5, 20. 20 graus Celsius. Ou seja, 68 graus Fahrenheit corresponde a 20 graus Celsius. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. São mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Olha, então preste atenção. Agora, a informação mais importante dessa questão é quando ela fala que a temperatura em Fahrenheit supera em 100 unidades a temperatura em graus Celsius. Então, isso significa
que a temperatura em Fahrenheit ela é igual a 100 mais a temperatura em graus Celsius. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit supera em 100 unidades a temperatura em graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em graus Celsius mais 100 unidades. Ok? Agora, que temperatura é essa? Agora vamos colocar naquela relação que nós calculamos, que nós achamos. Vai ficar θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. θc sobre 5 é igual a... Quem é o θf? θf corresponde a 100 mais θc. Ou seja, no lugar de θf, vou colocar 100 mais θc. O menos 32, que continua. Ou seja, no lugar da temperatura em Fahrenheit, eu coloquei 100 mais θc. Tudo isso aqui sobre 9. Agora, vamos resolver essa equação. O 5 está dividindo aqui, passa multiplicando todo esse numerador da fração do lado direito. O mesmo acontece com 9, que está dividindo, passa para o outro lado aqui, multiplicando. Vai ficar assim. 9 θc é igual a... Agora o 5 vai multiplicar tudo isso aqui. Vai ficar 5 vezes 100, 500, mais 5 vezes θc, 5 θc, menos 5 vezes 32, vai dar 160. Então agora vamos juntar os termos, né? Eu tenho aqui 5 θc de um lado positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, 9 θc menos 5 θc é igual a 500 menos 160. 500 menos 160 corresponde a 340. Logo, 9 θc menos 5 θc corresponde a 4 θc, que é igual a 340. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar θc é igual a 340 dividido por 4, que vai ser igual a 85 graus Celsius. Esse 85 graus Celsius corresponde a 185 graus Fahrenheit. Isso aí fica como exercício para vocês, tá bom? Descobrir que 85 graus Celsius corresponde a 185 graus Fahrenheit. Vamos ao quarto exemplo. Em uma escala de temperaturas A, o ponto de gelo equivale a menos 10 graus A e o de vapor mais 40 graus A. Se uma temperatura for indicada em um termômetro em Celsius pelo valor 22 graus Celsius, que valor será indicado por outro termômetro graduado na escala A? Essa questão deu em escala desconhecida e precisamos descobrir quanto equivale 22 graus Celsius nessa escala. Então, antes de resolver, vamos escrever a relação dessa escala com a escala Celsius. E como vamos escrever essa relação? Da mesma forma que escrevemos a relação da escala Fahrenheit com a escala Celsius. Então vai ficar desse jeito. De acordo com as informações que a questão passou, nós temos na escala A, o ponto de gelo, o ponto de fusão, corresponde a menos 10 graus A. E o ponto de vapor corresponde a mais 40 graus A. Na escala Celsius, já sabemos que para estes pontos fixos, vale 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Aqui temos a temperatura qualquer, θA, e aqui também a temperatura qualquer, θc. Agora vamos fazer a relação que procede daquela mesma forma que fizemos com a escala Fahrenheit. Ou seja, o do meio menos o primeiro, θA menos 10,
Só que menos vezes menos dá mais. Então ficou mais 10. Dividido pelo de cima menos o de baixo. Ou seja, 40 menos 10. Observe que esse valor é negativo. Então, menos vezes menos, mais. Então, ficou 40 mais 10. Igual a θc menos 0 dividido por 100 menos 0. Observe que é a mesma coisa, a mesma relação. É uma relação de proporção. Logo, vamos ter θa mais 10 dividido por 50 igual a θc sobre 100. Vamos simplificar estes valores agora. Que vai ficar θa mais 10 é igual a θc sobre 2. Tudo bem? Olha, como eu simplifiquei? Cortei os zeros. 5 dá por 5, que dá 1. Não precisa colocar 1 no denominador. E 10 dá por 5, que dá 2. Logo, vamos ter... Esse 2 aqui está dividindo, passa para cá multiplicando tudo isso aqui, ó. Logo, essa relação vai ficar assim. θa é igual a θc sobre 2 menos 10. O 10 está positivo, passa negativo. Agora, só precisamos descobrir quantos graus A corresponde a 22 graus Celsius. Então, no lugar de graus Celsius, vamos colocar quem? 22 graus. Vai ficar assim. θa corresponde a 22 sobre 2 menos 10. Logo, θa vai ser igual a 11 menos 10. θa corresponde a 1 graus A. Ou seja, 22 graus Celsius, nessa escala, corresponde a 1 grau A. Vamos ver o exemplo 5. Se na escala Celsius houve uma variação de 20 graus Celsius, qual foi essa variação na escala Fahrenheit? Observe que essa questão agora não fala de transformação simplesmente de uma temperatura em outra. Fala de variação de temperatura, que é diferente. Ou seja, na escala termométrica, graduada em graus Celsius, houve uma variação de 20 graus Celsius. Qual foi essa variação na escala Fahrenheit? Então agora vamos utilizar aquela relação que achamos de variação, que diz o seguinte, que a variação na escala Celsius sobre 5 corresponde à variação na escala Fahrenheit sobre 9. Então agora é só substituir o valor de 20 graus Celsius. Ou seja, a variação de 20 graus Celsius substitui aí na relação. Vai ficar assim, ó. 20 dividido por 5 é igual a θf, que é a variação em Fahrenheit, dividido por 9. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Ou melhor, 20 dividido por 5 dá 4. Então vai ficar 4 θf dividido por 9. O 9 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar Δθf é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 corresponde a 36 graus Fahrenheit. Então isso significa que quando variar 20 graus Celsius na escala Celsius, vai variar 36 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo de número 6. Uma escala termométrica X foi comparada com a escala Celsius, obtendo-se o gráfico dado a seguir, que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nestas duas escalas. Determine, letra A equação de conversão entre as escalas X e Celsius. Letra B, a indicação da escala X quando tivermos 80 graus Celsius. Então vamos lá. Para respondermos essa questão, vamos proceder da mesma forma que procedemos para resolver as questões passadas. A diferença é que agora vamos fazer essa leitura direto do gráfico. Então vamos lá. De um lado, colocamos a escala X que foi dada na questão, pois a letra A está pedindo para escrevermos a relação entre a escala X e a escala Celsius. Então vamos lá. De outro lado, colocamos o gráfico representando a escala em graus Celsius.
Aí vamos ao gráfico. Vamos ter que achar valores incomuns nessas duas escalas lá no gráfico. O primeiro, o inicial, é quando a escala Celsius corresponde a 0 graus Celsius, você olha no gráfico, pode olhar no gráfico, que corresponde que a escala X corresponde a menos 50 graus X. Então aqui vai ficar 0 graus Celsius e aqui menos 50 graus X. Menos 50 graus X. E quando a temperatura em graus Celsius corresponde a 50 graus Celsius, a escala X marca 150 graus X. São esses valores que tem em comum nessas duas escalas. Aqui temos uma temperatura qualquer em graus Celsius, aqui uma temperatura qualquer em X, em graus X. Aí você pode perguntar, professor, e os 100 graus aqui não tem que ser 100 graus? Não necessariamente. Esses pontos fixos são normalmente utilizados como ponto de gelo e ponto de vapor, mas quando você vai fazer essa relação, o que importa é que esses valores são proporcionais. Então, se você pegar um valor correspondente ao outro, vai dar certo do mesmo jeito. Como aqui, 0 graus corresponde a menos 50 graus X. 50 graus Celsius corresponde a 150 graus X. Então, essa relação vai ficar assim, ó. A mesma coisa. O do meio menos o primeiro. Então, vai ficar θx menos 50, menos vezes menos mais. Então, 50 dividido pelo de cima menos o de baixo. Ou seja, 150 menos 50. Como esse valor aqui é negativo, aqui também vai ficar positivo. Pois menos vezes menos dá mais. Que vai ser igual a mesma coisa lá de cá. Que é θc menos 0, que é o próprio θc. E 50 menos 0, que é o próprio 50. Agora vamos simplificar isso aí. Vai ficar θx mais 50 sobre 200 corresponde a θc sobre 50. Tudo bem? Agora vamos simplificar isso aqui. Vai ficar θx corresponde a 4 vezes θc menos 50. E esta é a relação. Olha, explicando mais detalhadamente para quem não entendeu. 20 dividido por 5 dá 4. Eu estou simplificando. 5 dá por 5 que dá 1. 20 dá por 5 que dá 4. O 4 que está aqui dividindo passa multiplicando. Então ficou 4 vezes θc. O 50 que está positivo passou o quê? Negativo. E essa é a relação. Certo? E a letra A está respondida. Letra A. Vamos então à letra B. A letra B pede para transformar 80 graus Celsius na escala X. O valor de 80 graus Celsius vale quantos na escala X? É só usarmos a relação que acabamos de achar. Ou seja, a letra B vai ficar assim, ó. θx igual a 4 vezes θc menos 50. θx vai ser igual a 4 vezes 8, 320, menos 50. Logo, θx corresponde a 270 graus X. E esse é o valor, é o resultado da nossa letra B. Bom, esse foi o sexto e último exemplo. Fizemos aí 6 exemplos diversificados. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, pode entrar em contato, pode deixar suas dúvidas, seus comentários. Mas vamos estudar. Vamos estudar para ficarmos feras nessa tal disciplina chamada física. Então, vamos ficando por aqui e até a terceira aula de termologia.